Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho 25 anos e atualmente eu sou au pair aqui na Califórnia. Eu tô no meu segundo ano de au pair, minha segunda família. No meu primeiro ano de au pair eu fiz lá na Carolina do Sul. E esse ano, né, como eu falei, eu vim pra Califórnia, eu tô aqui em Los Angeles. E hoje, nesse vídeo, eu tô fazendo um compilado aí de vídeos de entrevista, tá? E hoje eu vou falar pra vocês entrevista para o consulado. O que eles podem te perguntar e como você pode se preparar melhor para as perguntas. Vamos lá? Vai ser um vídeo mais dinâmico, mais direto, papo reto, tá? Vocês me contam nos comentários aí o que vocês acharam. Conta a experiência de vocês, como foi a entrevista de vocês no consulado. Eu vou contar pra vocês como que eu estudei mais ou menos e o que caiu de pergunta pra mim. Normalmente, eles colocam umas perguntas meio assim, tem umas perguntas que são bem prováveis de cair, porque é basicamente sobre você e sobre a sua família. Mas pode ser que seja totalmente aleatório. Eu já vi menina que falou que eles chegaram lá e perguntaram o que ela comeu de café da manhã, tá? Só pra testar você, testar seu inglês e testar pra ver se você não decorou tudo. Mas eu acho que a primeira pergunta que normalmente vai cair, que é a primeira pergunta: What is the purpose of your trip? Qual é o propósito da sua viagem, né? Porque você vai chegar lá, aí você vai falar I'm going to be an au pair. É isso. Aí ela vai falar, au pair, ok. Ela vai perguntar assim, do you speak English? Você vai falar, yes, I do. Oh, yes, I do speak English. Ela vai perguntar, pode ser que, what's your full name? Aí você vai falar seu nome todo, né? How old are you? Quantos anos você tem? In which month will you depart? Então, qual vai ser o mês que você vai embarcar? Porque antes de você fazer a entrevista, você precisa ter a família, né? Você já precisa ter fechado o match com a família. Então você vai ter todos os dados da sua família. Quando que tá previsto o seu embarque, pra onde você vai, quantas crianças, qual é o nome das crianças, o que você vai fazer, qual vai ser o seu schedule. Então você sabe tudo. E eles também sabem lá, porque eles têm. Então eles querem saber se você sabe o que você tá fazendo. Where are you going? No meu caso, eu tava indo, I'm going to Mount Pleasant, South Carolina. E eu falei o endereço. Why do you want to be an au pair? Why do you want to be an au pair? Aí você fala, no meu caso aqui a resposta tava I love being with children. I grew up surrounded by my younger brother and cousins. And as the eldest, I always help taking care of them. I also believe this is a good opportunity to learn a new culture and improve my English. E aí, eu só te dei um tipo aqui. Você pode falar o que você quiser e os motivos que você tiver. Nunca fala que você quer ficar pra estudar mais, que você, eu quero ir porque no futuro eu quero estudar. Eles não querem que você fique a mais, eles querem que você vá ser au pair e vá embora, tá? Então, foca no au pair, foca que você quer melhorar seu inglês, porque você quer trabalhar no futuro com isso, mas foca que você ama crianças, tá? Você quer programa pra criança, que você sempre lidou com criança e você ama criança. Foca nisso. Aí eles podem perguntar, How old are the children? The children. Nossa, children. E aí você vai falar o nome das crianças e a idade delas. What do your host parents do for living? Então, o que seus host parents fazem, né? O que eles trabalham? Aí eu falei, né? My host dad is a realtor and my host mom works with hospital administration. How many kids or children will you be taking care of? Aí eu falei, 3 kids. Que no caso ela também perguntou isso. Mas isso aqui é perguntas gerais que podem cair, tá? Então, pra você colocar aí pra você estudar. Why do you think they will be a good match? Então, por que você acha que eles vão ser um bom match pra você? Aí eu falei assim, from the beginning, they wanted to know more about me and made me feel comfortable asking anything. They also love to travel and sports, and the kids are excited about the idea of having an au pair. Foi o que eu falei. Tell me about your experience with children. Aí eu falei da minha experiência. I have experience taking care of my younger brother and kids age 12, 10 and baby. My responsibilities was picking them up from school and daycare, playtime, prepare meals, baths, change diapers, bottles, bedtime, and homework help. Do you have experience with special needs kids? Eu falei, no, I don't. No caso, não me perguntou isso, mas aqui eu tava treinando, né? Foi o que eu respondi aqui. Tell me about your schedule. Então me fala sobre a sua rotina, como vai ser a sua rotina lá com a sua família. E aí você vai falar, what do you do in Brazil? Então assim, o que você faz no Brasil? Aí você vai falar o que você faz. Eu estudo, eu trabalho. Eu não trabalho mais, eu estudava, eu tranquei minha faculdade. Atualmente eu trabalho com isso. Eu tava fazendo babysitter. Vai depender do que você trabalha, o que você tá fazendo, gente. Claro.
Have you ever worked as a volunteer? No meu caso, eu realmente tinha trabalhado como voluntária pelos escoteiros. Aí eu coloquei, yes, in 2013, during the World Youth Day, I volunteered as a scout. My job was to help tourists at Christ the Redeemer, helping with the lines, boarding the little train, providing information and sharing scouting spirit with music and cheer. E realmente, verdade, tá? When did you finish high school? No meu caso, foi em 2018. Então, 2018. 2018. Ou você pode falar 2018. What have you been doing since then? Né? Desde que você se formou no ensino médio. Aí tá aqui. I have been working and studying. Are you graduating? Ou eles podem também perguntar se você já é graduado. Aí você fala a sua vida aí. What do your parents do? Aí você vai falar o que sua mãe faz e o seu pai faz. O que eles trabalham, né? What will you do when you return to Brazil? E é isso, eles querem que você tenha essa resposta boa, tá? Porque essa pergunta caiu pra mim. E aí eu falei aqui, né? Aí você tem que ver o que você vai fazer, minha amiga. Tem que ter a resposta boa aí. How do you see yourself in 5 years? How can the au pair program help you professionally? Essa que eu acho que é legal até passar pra vocês. It will help me develop patience, empathy, communication skills, and have fluent English will bring me more opportunities in better companies in Brazil, like GE Selma, que é uma empresa bem famosa, que inclusive tem sede na minha cidade, que é Petrópolis. What is the connection between the au pair program and your degree? No caso, eu fazia business, né, administração de empresas. Então, eu coloquei, the au pair program will help me develop communication skills and language practice, which are important in human resources. Quando eu fui lá, eu falei que eu queria, quando eu voltasse, trabalhar no setor de recursos humanos. Why is the au pair program the best option for you? Aí você vai ter que linkar com o que você tá falando aí. E tem que estar sempre linkado, gente. Não vai falar asneira. Pelo amor do santo Deus. Why do you prefer the au pair program to a traditional job in Brazil? Então, por que você prefere fazer au pair do que ter um trabalho, tipo, tradicional no Brasil? Aí você tem que explicar lá, né? Vou te ajudar, tá? The au pair program will help me to improve my English faster because I will live with a host family and learn a new culture and language practice, which are important for my future career in human resources. Então, coloquei assim. Acho que ajuda só pra você também montar, se você tiver com dúvida do que você pode falar. Why is English important for your career? E essa aqui eu acho que é até mais universal, você pode até usar um pouco disso. English is the global business language, so it will help me to communicate with international teams at alguma empresa in human resources, ou qualquer área que você tiver. Aí, why not learn English here in Brazil? Aí, essa também acho que é importante você ter aqui meu. Learning English in the US through the au pair program offers full immersion, helping me improve my language skills faster and better prepare for my career. What guarantees me that you will return to Brazil at the end of your exchange program? Então, o que me garante que tu vai voltar pro Brasil, mulher? Depois do au pair. Ou que tu não vai casar com um gringo, vai ficar lá, ou que tu não vai ficar com a tua família, com um vistozinho de turista, ou que tu vai estudar lá depois. É isso que eles querem saber. Por isso que eu te falei naquela pergunta que você tem que falar que você quer voltar pro Brasil. Aí eu falei assim, I have, né, aqui na minha resposta, I have strong ties to Brazil, including my family and my career plans at GE Selma, que é essa empresa que eu coloquei. So I want to return and continue my studies and career. Outra pergunta. How does the au pair program fit into your future plans? Então, como é que o programa de au pair encaixa no seu plano pro futuro? What do you expect to learning from working with children that applies to your career? Why do you want to improve your English through an exchange program? Why is an international experience important for your professional growth?
E aí, basicamente, as respostas têm a mesma pegada. Eu coloquei assim: The experience will teach me about different work cultures, improve my communication skills, language practice, and help me adapt to new environments, which are essential in human resources. Mas tem que ter a ver com o teu bagulho aí, hein? Tá? Só tô te dando uma ideia. What skills do you hope to develop during your time as an au pair? How will being an au pair help you understand human development better? How will this experience benefit your studies when you return to Brazil? What does this company G.E. Selma do in Brazil? Essa foi bem específica para o que eu queria, mas é porque o meu plano estava todo focado nessa empresa e no meu futuro como trabalhando na área de administração, principalmente de recursos humanos. Então, poderia ter esse tipo de pergunta se eles, né, tivessem mais interesse sobre a empresa e se realmente era uma coisa para mim. Então, eu teria que saber sobre a empresa. Então, assim, gente, por isso que tem que ter a ver com você, sobre o seu propósito, sobre o que você trabalha, sobre a sua faculdade e como você vai linkar tudo isso para não ser uma parada muito tipo, essa menina tá mentindo, sabe? How will this international experience influence in your career na sua carreira? How much will your host family pay you weekly? Do you have relatives in the US? No caso, eu não tinha. Que é se você tem algum parente, algum amigo, enfim. Will you have in-person training? Que é tipo esses dias em Nova York que a gente tem, se você vem pela Au Pair Care. A gente tem 2 dias em Nova York, que é um treinamento. Então eu falei que sim, eu teria 2 dias de treinamento em Nova York. Algumas agências não tem. Então a Au Pair Care tem. Eu sei que tem outras que não tem, tipo a Apia, eu acho que não tem. Have you ever had a visa denied? Então você já teve algum visto negado? Não importa se foi só para os Estados Unidos, qualquer visto. Have you traveled abroad before? Você já viajou para fora antes? No meu caso eu nunca tinha, era a minha primeira vez saindo do Brasil. What would you do in a case of emergency? Então você fala, I would call 911, calm down the kid, and after tell my host parents what happened. How long do you plan to stay in the US? Você sempre fala, only for a year. 1 year. Você nunca fala que você vai estender com a família, tá? Sempre fala que é 1 ano, porque esse é, no caso, a validade do seu visto. O nosso visto de au pair vale só pra 1 ano. Por isso que é muito importante você falar que só vai ficar 1 ano. Não fala, mas aí se pá, eu vou estender. Cala sua boca, tá? 1 ano. Vai ficar 1 ano. No caso, eles também fizeram essa pergunta. Why did you choose the United States? Aí eu falei assim, e acho que é importante você também ter basicamente essa ideia na sua cabeça. Because the au pair program in the United States is a very big program and I think it is the safest country to be an au pair. E realmente é o país que é mais legalizado e... Não é legalizado que eu falaria. Ele é mais controlado pelo governo. Se você for pra Europa, é meio você e Deus. Não tem agência, o governo não se mete muito nisso. Então, se você se fuder, basicamente, você é você e Deus. Nos Estados Unidos, você tem agência pra recorrer. Então, é muito bom isso. Do you know your rights? Aí você fala, sim. Você vai falar, você sabe quais é? Você fala, eu posso ler aqui no papelzinho. Mas é, be paid fairly, be free from discrimination, have a healthy and safe workplace. Esse aqui eu decorei, tá? E ela me perguntou, are you going to study there? E sim, você vai. Porque a família tem que te pagar 6 créditos pra você fazer um curso de até $500. Aí eu falei assim, my host family will pay me a 6 credit scholarship. Do you already know the course? E eu falei assim, I don't know yet, but I will choose when I arrive. How did you meet the host family you plan to stay with? Aí você fala, through a reliable au pair agent, tá? Você tem que ter encontrado a sua família por uma agência de au pair, você não pode ir a moda caralho. Às vezes eles podem perguntar também, how much is your salary in Brazil? Aí você fala aí quanto que é seu salário. Se você estiver trabalhando, se você não estiver trabalhando, você não tem salário, né? Gente, é isso. Algumas perguntinhas que podem cair. Você pode se preparar sozinha, mas pode cair qualquer tipo de pergunta. Como eu falei pra vocês, teve uma menina que relatou lá no grupão que a cônsul perguntou o que ela tinha comido de café da manhã. E ela ficou tipo...
Ela respondeu, mas ela ficou tipo, caralho, como assim? A minha, ela me perguntou o que eu ia fazer, que eu falei que era au pair. Perguntou se eu falava inglês, eu falei que sim. Ela perguntou qual era a minha experiência com crianças. Ela perguntou por que eu escolhi a minha família, por que eu escolhi essa família. Ela perguntou como seria meu schedule. Ela perguntou se eu já tinha viajado pra fora do país. Eu acho que foi só isso as perguntas. Perguntou se eu sabia meus direitos, né? Perguntou se eu fazia faculdade. Bem no início, ela perguntou o que eu tava fazendo, né? Perguntou se eu tava fazendo faculdade ou não. Aí perguntou o que eu ia fazer quando eu voltasse pro Brasil. E eu já tinha respondido isso, porque quando ela perguntou, eu falei que eu tinha acabado de trancar a faculdade, porque eu ia fazer um intercâmbio de au pair, mas quando eu voltasse, eu ia finalizar. E aí, no final, ela perguntou assim, o que você vai fazer quando você voltar pro Brasil? E aí eu falei, ué, mas você já, né, na minha cabeça, você já você perguntou isso. Mas eu acho que ela queria ver se eu ia bater a mesma resposta. E aí foi isso, ela falou, beleza, vai lá pagar. Ela não falou que eu tinha sido aprovada, ela falou, vai lá pagar e tal. Só que quando você vai pagar a taxa é porque você foi aprovado. Então eu fui lá, paguei, quando eu voltei ela falou, parabéns, você foi aprovada. Isso aqui são seus direitos, nananana, esse aqui é o seu DS, você tem que levar lá no dia do embarque. E é isso, gente. Foi basicamente assim que eu estudei. Essas foram as perguntas que caíram. Teve muita menina que eu vi que tava sendo negada, não sei porquê. Porque a gente tá tão nervosa, a gente também não fica prestando atenção na pergunta dos outros, na entrevista dos outros, mas a gente fica olhando, assim, né, porque é nervosismo que a gente fica, né, a gente fica com medo. Mas vai tranquila, vai tranquila, não decora, estuda, óbvio, né, mas assim, não tenta decorar, porque se decorar você pode acabar se perdendo no caminho e ela pode achar que você tá decorando, porque ela dá pra ver. Tenta falar sem sempre parecer um robô, tenta olhar sempre nos olhos dela. No caso, ela não olhava pra mim, em nenhum momento ela olhou pra mim, ela tava só digitando lá, mas todo momento eu tava olhando pra ela. Tenta também não fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. Tenta manter a mão assim, aí quando você for falar, fala um pouquinho assim, mas não se expressa muito, porque isso também pode mostrar que você tá nervosa. Então, tenta parecer o mais tranquila possível, vá tranquila, sabe? Tenha uma boa noite de sono. Não vai muito cedo, mas também não vai muito tarde, muito em cima da hora. Tenta chegar pelo menos uma horinha antes, você faz uma horinha ali, pá. Lembrando que no Rio você não pode levar, acho que todo consulado dos Estados Unidos você não pode levar nada lá dentro, só os papéis. Então você vai ter que, ou vai com alguém pra alguém ficar com as suas coisas, tipo sua bolsa, celular, carteira, ou você pode pagar um locker, que é o olho da cara, tipo no Rio de Janeiro, um locker lá de frente, que é seguro, é papo de R$100. E tem uma galera que fica ali na rua, que você paga 25 reais, e eles deixam ali pra você, mas é menos seguro. Eu deixei com eles, tava lá, voltei, tava tudo certo. E é isso, gente. Boa sorte. Se tiver alguma dúvida, me manda aí nos comentários, me manda mensagem, eu vou amar ajudar vocês. Se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma ideia, bota aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta que vocês acham que é importante, deixa aí nos comentários também pra ajudar outras pessoas. Se você tiver alguma experiência, quiser contar aí como foi sua experiência na entrevista, como você estudou. Eu, no caso, contratei um advogado pra fazer todo o meu processo, e com o advogado vinha, tipo, essa ajuda da moça que vinha em inglês. Ela até fazia uma call antes, e aí nessa call ela fingia que era cônsul e aí fazia as perguntas pra ver. Então achei que foi muito legal, me preparou bem legal. Eu senti que eu tava bem preparada pra entrevista. E é isso, a gente fica nervosa assim, é normal, mas tenta não transparecer muito, porque eles podem achar que você tá escondendo alguma coisa, que você tá mentindo. Vá na fé, você vai passar, e se não passar, tem mais uma chance. Você pode tentar, acho que 2 vezes. E eu acho que tem gente que já até foi negada mais, tentou mais e passou. E se tiver isso, se tiver algum jeito que eu possa ajudar vocês a se preparar melhor, me manda mensagem, tá? Deixa nos comentários que eu vou amar responder vocês. É isso, gente. Um beijo, a gente se vê por aí.